você. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Nichelle Televendas, bom dia. Bom dia, Iris, e bom dia para você, meu amigo Teles Construtor. Nós estamos agora no nosso patrocinador, a loja Nichelle, onde você encontra tudo para a sua obra. Mas muitas vezes você não tem tempo de vir na Nichelle ou precisa de pressa. Então nós vamos iniciar o nosso programa de hoje falando do sistema de televendas das lojas Nichelle. E aqui está o gerente, o Valdir. Valdir, como que funciona o sistema de televendas da Nichelle? Através do telefone 33787878, né? A gente atende a todos os clientes que procuram. Temos ali um pessoal preparado para dar esse tipo de atendimento, apesar de o cliente às vezes não estar visualizando o produto, mas os nossos vendedores estão preparados ali para dar melhores informações técnicas, sem dizer que nós temos uma entrega, né, que vai facilitar, que é uma entrega rápida, né? Sem dizer para você também que o nosso melhor preço de Curitiba, com certeza. Falando em melhor preço, daqui a pouco nós vamos mostrar a ponta de estoque das lojas Nichelle. Vai ter novidade para vocês, vai ter condições especiais de pagamento. Mas não sai daí, nós vamos lá nas Casas Curitiba, onde vocês irão conhecer o sistema construtivo Steel Frame. E também depois uma super dica do Zé Luiz da Cidade do Aço. Depois nós voltamos aqui com o Valdir, né, Valdir? Com certeza. Nós estamos aqui numa escola de tênis. Tá? Mas por que o programa Construção Dinâmica viria uma escola de tênis? Na verdade, nós já estivemos aqui, viemos mostrar para vocês uma tecnologia. Há algumas semanas atrás, nós estivemos aqui para mostrar a tecnologia do Steel Frame, executada pelas Casas Curitiba. Poucas semanas depois, está tudo concluído, a obra já foi entregue e nós viemos mostrar para vocês como isso foi possível. Acompanhe a matéria. Aqui nós estamos na parte onde é feita toda a preparação para a montagem do projeto Steel Frame. Aqui é feita a preparação, o corte, vocês têm dobra aqui, não? Não. Os perfis são cobrados prontos, né? Toda a parte que a gente chama de montantes, que são as estruturas e as guias que compõem todo o sistema estrutural, eles já são comprados prontos, adquiridos dentro do nosso fornecedor. O que nós desenvolvemos, como eu te falei, foi em todos os projetos detalhados, para que a equipe de montagem ela já saiba exatamente o que tem que fazer aqui na fábrica, o corte das peças, porque as peças são barras compridas e nós cortamos aqui e depois fazemos todas as montagens em cima dos projetos técnicos. A montagem daqueles painéis de aço, da parte da estrutura do painel é feita aqui ou é feita Não, toda a estrutura é feita aqui. Pela ferramenta que nós temos aqui, então é muito mais prático. Nós saímos com todo o painel pronto. Durante a etapa de execução da fundação, nós estamos providenciando a estrutura em aço. Quando a fundação estiver pronta, a ideia nossa é que a estrutura de aço já esteja montada para nós ganharmos o tempo. Percebi que essa chapa ela é galvanizada, quer dizer, a questão de durabilidade aí acabou, né? Todo o nosso fornecedor, o fabricante, nos dá uma garantia muito grande, de 25 a 30 anos de garantia sobre essas chapas. São chapas de aço galvanizado a frio, já adotado o sistema do Brasil inteiro, já adotado o sistema construtivo. Na verdade não é uma tecnologia nova, isso já existe, esse processo de construção já existe nos Estados Unidos há décadas, há muitos anos que as construções nos Estados Unidos elas são feitas dessa forma. Então essa é uma tecnologia que ela está vindo para o Brasil agora, mas ela já foi largamente testada e comprovada em outros países já há muitos e muitos anos. A fundação lá está pronta e a gente vai começar a montagem. Eu percebi que você fixa esses painéis no chão, é assim mesmo? Não, sem dúvida. Volto a repetir, só quero fazer um detalhezinho aqui. A fundação hoje, em se tratando de um sistema construtivo extremamente leve, nós temos economia muito grande no sistema de fundação a ser adotado. Via de regra, nós adotamos a Radier, que é uma placa de concreto armado, né? Nós ganhamos muito tempo nessa execução. Após isso, feita essa execução, nós vamos fazer toda a montagem dos painéis. E a pergunta é sempre essa no pessoal que hoje ainda desconhece um pouco os sistemas, que essa casa não voa? Falei, não, primeiro que a casa não tem asa, né? Mas na verdade ela é toda feita uma fixação através de parafusos para-bolt, são parafusos que chumbam automaticamente no concreto. Toda a parte dos painéis, inferior dos painéis, ela é fixada com esse para-bolt e é como se fosse uma ancoragem, né? Você fixa ali, essa casa não vai se movimentar mais por causa desse sistema de fixação na estrutura de fundação, no concreto. Vocês estão vendo a imagem ali do parafusinho, para-bolt, você só vê a cabecinha dele com a porca, mas embaixo ele tem um parafuso comprido, ele entra numa bucha que quando você aperta, ela pressiona contra o concreto. Eu já fiz testes nesses parafusos. Quando você tenta arrancar um parafuso desse, ou você rompe o parafuso, ou você arrebenta o concreto, mas ele não sai. E pela quantidade que a gente viu ali na obra de fixadores, para realmente levantar uma casa dessa do chão, tem que levantar toda a base de concreto junto, porque não tem como aquilo ali descolar. Então, fica despreocupado que embora seja uma casa leve, ela realmente não tem como sair dali. Isso eu posso comprovar para vocês. Presos os painéis, a gente vai entrar com a parte de chapa. Vocês têm um painel de madeira diferente, né? A chapa são os painéis
painéis USB de 11 milímetros de espessura, que são os painéis que vão dar a estrutura final ao sistema. Então nós fazemos todo o fechamento externo, primeiramente. Esses painéis, eles são autoportantes, vamos colocar assim, por isso são chamados painéis estruturais. Não confundir com aqueles tapumes de obra, são completamente diferentes. Tá? Esses painéis são painéis resinados, prensados, são 3 prensas de resina que são feitos, e ele monta com a estrutura. Parafusado na estrutura de aço, ele dá toda a parte estrutural final no sistema em si. Feito isso, nós partimos para a etapa de cobertura, também com os painéis, que são feitos painéis também, todos os painéis metálicos de aço. Feita a cobertura, aí nós passamos para a parte interna. Teremos que fazer a parte hidráulica, elétrica, esgoto, toda essa parte, para depois fazer o fechamento interno. Painéis USB, a gente até viu ali na obra que ele tem toda uma demarcação, esse lado para cima, isso aqui é assim. Ele é montado estruturalmente, especificamente para isso. Quer dizer, aquilo ali não está ali à toa. Embora seja só, pareça ser uma madeira prensada ali, a impressão que dá é que isso é um reaproveitamento ou que é alguma coisa assim de resíduo. Não é isso, ele é feito assim mesmo. Não, é feito assim. O USB são, eles chamam de fibras orientadas, né? Sistema de fibras orientadas é exatamente por isso, para dar toda essa resistência. Por isso que ele é prensado 2 vezes resinado, dá essa resistência final no painel. Então, quem olha à primeira vista imagina que aquilo seja uma fragilidade muito grande. Mas como você mesmo citou, isso já é usado largamente nos Estados Unidos há muitos anos. Essa tecnologia toda veio dos Estados Unidos para nós. E ainda que ele vai ficar no miolo, né? Você vai ter um revestimento interno e um revestimento externo. Esse painel é só para estruturar a parte metálica. Só estruturar a parte metálica, é a que faz o travamento total do sistema. Depois eu tenho os painéis de acabamento, que é um painel externo da placa cimentícia, que é a proteção externa, e o painel de drywall, que é o painel de gesso, que é o acabamento interno, para depois fazermos a pintura. E depois de pronto fica do jeito que vocês já viram nas imagens ali na casa de exposição. Nem parece que é um pré-moldado, que é feito estrutural assim, parece que é alvenaria. Mas realmente ele fica muito forte, fica muito resistente, o acabamento fica perfeito, né? Você não tem imperfeições. Né? Sem dúvida nenhuma, as pessoas que fizeram, nossos clientes, que vocês vão ter oportunidade até de mostrar a casa, eles pós a casa concluída, a nossa grande satisfação é a satisfação do cliente, né? O sorriso que ele fica no final e de admirar a casa. E todos aqueles que visitam a casa ficam impressionados também, que não imaginariam que ela chega num produto final tão bonito. Porque lá em casa, o pessoal deve estar perguntando, é uma estrutura montada, uma estrutura metálica e com os painéis. São 2 painéis por dentro, 2 painéis por fora. Mas a parede é oca. A questão de isolamento térmico e isolamento acústico. Se lá fora está muito quente, aqui dentro está muito frio, ou vice-versa. Essa passagem de temperatura, como que é nesse caso? Veja, pelo fato de nós termos esse espaço vazio que você falou entre a estrutura metálica, entre as chapas internas e externas, se cria o que nós chamamos de um colchão de ar, né? Ele elimina uma grande porcentagem de passagem, tanto térmica quanto a passagem de ruídos. Isso não estou falando você que isso vai funcionar 100%. O opcional que nós temos aí, feito sob consulta, muitos clientes têm feito, olha, meu lugar é extremamente frio e extremamente barulhento. Aí nós adotamos a opção de aplicamos lã de rocha, aplicamos lã de vidro, que vai te dar um isolamento perfeito final sobre isso. Então eu posso fazer um recheio na minha parede. Se eu quiser colocar isopor no meio... Pode pôr isopor, pode pôr a lã de vidro, pode pôr a lã de rocha, ou outro produto que se você tiver alguma outra opção, para trazer uma benfeitoria a mais do que ela já proporciona. O próprio painel, por ter essa camada de ar, ele já proporciona um bom isolamento térmico e acústico. Só tem que tomar o seguinte cuidado. A gente fala às vezes em isolamento acústico, passagem de ruído. Então você faz uma parede com isolamento acústico perfeito. Só que o som passa por baixo da porta, passa nos vãos de janela, passa pelo vidro, que é vidro simples. Se você quer realmente a tua casa com isolamento acústico, você tem que partir para uma outra tecnologia. Exatamente. Não, aí você lembrou bem. Não é apenas o painel ou a parede. Nós temos a passagem de vãos de porta, nós temos os vidros, aí nós entramos no acústico térmico. Você faz uma casa muito envidraçada, num lugar extremamente frio, você vai ter uma passagem do frio, você vai ter uma passagem do calor. Ah, não, mas eu necessito isolar térmico e acústico total. Nós partimos para outra opção, que nós temos o fornecimento de janelas com vidro duplo, nós temos o isolamento da lã de vidro, da lã de rocha, o próprio isopor, para atender a necessidade do nosso cliente. Comparando com a alvenaria convencional, é igual, é melhor ou é pior? Eu diria que ele se equivale, porque o tijolo ele é altamente condutor de calor, já o steel não. De parede a parede, se você pegar uma parede que toma sol à tarde, pôr a mão na parede pelo lado interno da casa, uma casa de alvenaria você vai sentir, do steel você não sente. A parte acústica, eu diria que se equivale, mas volto a repetir, não é exclusivamente, como falei muito bem lembrado para você, não é relativo exclusivamente à parede. Os testes já que foram feitos de isolamento através dos painéis USB, da próprio gesso acartonado, eles comprovam um isolamento muito bom da parte termoacústica, né? Mas nós temos os outros bons. Se eu fechasse totalmente um quadrado, vamos colocar
colocar assim, sem nenhuma abertura, eu teria um isolamento termoacústico muito bom. Você vai ter uma casa construída de uma forma rápida, sem imperfeições, sem trincas, sem fissuras, com um bom isolamento térmico acústico e o melhor de tudo, ainda com preço bastante acessível, bastante baixo. O pessoal tem que entender que as tecnologias vieram, né, para ficar, tudo tem o seu lado positivo, mas algumas, né, nós não conseguimos atingir o 100%. 100% nós conseguimos, obviamente, mas vai onerar um pouco mais, né? Então, quando a pessoa se vê diante de uma tecnologia diferente, ele quer testar. E a primeira coisa que ele testa é a resistência. Ele acha que a resistência vai ser testada através de um soco, de um pontapé. E não é por isso, né? A parte de montagem, que a gente está acostumado com alvenaria, tijolo, areia, cimento, canteiro de obra, aquela bagunça e caminhão entrando com matéria-prima e saindo. A construção steel frame, ela é muito limpa e usa um parafuso atarrachante praticamente. Olha, eu diria que nós temos aí pelo menos 10 tipos de parafusos diferentes que são utilizados na construção de steel frame. Cada processo de montagem tem um parafuso diferente. Eu tenho um parafuso para a estrutura de aço, eu tenho um parafuso para USB, eu tenho um parafuso, como você falou, da ancoragem no piso, eu tenho um parafuso para drywall, eu tenho um parafuso para a fixação da cobertura. Como eu te disse, pelo menos 10 tipos diferentes de parafusos que são utilizados nessa obra. Mas é uma mão de obra muito especializada para montagem. Ah, sim. Tanto para a parte do steel, a estrutura do steel frame, como a estrutura de madeira em si, são profissionais já gabaritados, profissionais treinados, profissionais com muita experiência na área. A parte de acabamento, daí não diferencia de qualquer outra construção. Instalação elétrica, instalação hidrossanitária, piso, azulejo, aí nós temos profissionais também que só trabalham nessa área. Você disse que não diferencia, mas eu garanto para você e para eles que diferencia sim. Porque no caso de uma alvenaria, destrói tudo para consertar um furo num cano. Aqui o processo é diferente. Você desparafusa, arruma, parafuso. Não tem desperdício. Nessa área da manutenção, o steel frame, após detectado onde eu tenho, eu arranco aquele azulejo, faço um buraquinho onde for necessário, conserto, trago placa de gesso e coloco o azulejo em cima novamente. É muito mais simples, né? Com certeza absoluta, muito rápido, muito mais tranquilo. Eu acho que é aí que você vai sentir a diferença, a hora que você precisar de uma manutenção. Por falar em manutenção, essa parte de manutenção, vocês têm um departamento próprio, vocês fazem isso aqui, o cliente comprou a casa. Se bem que eu acho que pelo sistema é muito difícil você ter algum problema, mas vamos dizer, ao longo do tempo. A construção civil em si, ela não é isenta dos seus problemas. Eu desconheço, assim, vamos supor, numa larga escala, numa percentual muito pequeno que tenha que ter uma manutenção. E obedecemos muito o que a lei diz. No prazo de 180 dias, o próprio PROCON determina que você é obrigado a dar toda a assistência, desde que não sejam defeitos oriundos de uso, difíceis de uso. Por exemplo, eu vou lá, começo a bater porta, vai estragar uma fechadura, alguma coisa, nós nos isentamos dessa responsabilidade. Mas nosso departamento técnico dispõe hoje de um sistema de manutenção, um departamento de manutenção que atende toda a necessidade do nosso cliente. Ele faz uma solicitação, nós vamos fazer a verificação, cabendo a isso, essa manutenção é feita gratuitamente, desde que seja comprovado que a empresa foi responsável por isso. Caso não seja, nós fazemos um orçamento prévio, ele dando o acordo, nós vamos lá e procedemos à manutenção. Aqui assim, nós entregamos o book construtivo para o cliente, esse book consta folha por folha todos os projetos da casa, hidráulico, elétrico, estrutural, montagem, planta baixa, para que ele tenha consigo, num eventual processo que ele queira mudar alguma coisa de lugar, lá existe, está bem especificado toda essa parte. A parte da especificação dos usos, de como ele deve proceder para utilizar, se der algum problema, como ele deve fazer, como ele deve proceder, as garantias, prancha, madeira deu uma sentadinha, o que eu posso fazer. Lá nesse manual, que seria o manual do proprietário, nós especificamos todos os serviços que a gente já sabe comumente que vão acontecer, vão ocorrer, não são defeitos, mas são, pela experiência dos anos, nós sabemos que o cliente fica em dúvida de como proceder, e nesse manual do proprietário nós especificamos todos os procedimentos que ele tem que fazer. Olha que legal, uma casa com um manual de utilização. Sabe aquela história que você vai botar um armário na sua cozinha, aí você aponta a furadeira e diz assim: tomara que não tenha um cano lá atrás. Aqui não precisa pensar no tomara que não tenha, você tem um projeto que está determinando tudo. Né? Você lembrou bem essa parte da furadeira, muita gente questiona, USB, mas é madeira, como é que eu vou parafusar? Eu posso parafusar, não posso parafusar? Nós fornecemos juntos uma tabela de especificação de parafusos. É o tamanho do parafuso que suporta a carga da placa USB. Então você vai desde uma bancada comum até armários de parede que ele suporta em função do parafuso. Esses parafusos aguentam muita carga, tá? Muita carga.
carga, ainda mais no sistema, porque você está funcionando aqui e a carga está no outro sentido, então ali não tem tração. Não se preocupa com isso, isso aguenta muita carga, pode pendurar o armário que você quiser ali que você não vai ter problema. Aqui vocês têm, além de ter toda essa tranquilidade, poder escolher seu imóvel, vocês têm também essa versatilidade de poder fazer a casa que você sonhou. Casas Curitiba, casas em steel framing, construídas em aço e painéis OSB de altíssima tecnologia e revestidas em fibrocimento e gesso, gerando uma estrutura sólida e durável com ótimo acabamento e conforto termoacústico. Usando materiais de primeira linha e mão de obra especializada, as Casas Curitiba realizam o seu sonho da casa própria muito mais rápido e mais barato do que você imagina. Empresa sólida com sede própria há 14 anos no mercado. Visite nosso showroom. Informações pelo telefone 3555-1155 ou no site casascuritiba.com.br. É uma tecnologia nova, é uma novidade aqui pra gente. Essa tecnologia já existe há muitos anos nos Estados Unidos e na Europa, que já é utilizado. Agora está chegando no Brasil, chegando com força, merece ser divulgado, porque isso que vocês acabaram de ver é uma bela de uma solução para a construção civil. São construções mais inteligentes, são construções mais planejadas, que no final das contas ficam melhores, mais duráveis e bem mais baratas. E é exatamente disso que o Brasil hoje precisa. Hoje a gente precisa trabalhar com tecnologia, com velocidade para poder atender a demanda do povo brasileiro. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Paisagismo e jardins, construção dinâmica na TV. Bom, agora nós estamos aqui para mostrar para vocês como a gente vai plantar uma planta no vaso, para você que tem uma sacada, para você que tem uma varanda e não tem uma terra para plantar. Então a gente está indicando que você pode ter uma frutífera de grande porte num vaso. Esse vaso tem em torno de 80 a 100 litros e a gente tem no VPA todo o material que é necessário para nós fazer esse vaso. Então eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para plantar uma planta dessa que você pode cultivar na sua casa no vaso. Então o primeiro passo seria o quê? A gente colocar um pouco de pedrisco no fundo, que é para fazer um dreno, né? Em torno de umas 3 apás, né? Após você colocar esse pedrisco ali, aí você vai colocar a nossa matéria orgânica também, a gente tem aqui na VPA, né? Que é o nosso substrato especial. Então a gente vai colocar aqui uma base no fundo, né? Para que essa planta possa se acomodar, em torno aí de um quinto da proporção do vaso. Ó, a gente dá uma acomodada. Então aqui a nossa planta, né? Ela vem no torrão de lá da roça, né? Ela vem num torrão. Aí a gente vai pegar esse torrão, vai acomodar ele aqui dentro. Uma vez que ele está bem acomodado, a gente vai envolvê-lo com o resto de substrato. A gente vai firmar, né, socando ele em volta para que fique bem firme, bem compacta essa terra aqui. Tá bem firme. Nós complementamos com o nosso substrato. Um detalhe assim, a importância desse nosso substrato aqui, porque ele é um substrato especial com vários micronutrientes. A sua planta pode ficar por muito tempo aqui dentro desse vaso. Por um ano não há necessidade de você fazer manutenção. Após um ano, daí é aconselhável fazer uma adubação. Naquela fórmula que você planta no campo. Se pega lá umas 300 gramas de 4,14,8, o nosso adubo, e você vai pegar os 2 punhados e vão pôr na borda desse vaso, sempre ali no verão, e envolver essa terra que está ali, dar uma mexida nela, é o suficiente. Não há necessidade de você substituir essa terra do vaso e você vai ter uma planta produzindo por muito tempo. Vocês viram como é fácil ter uma planta dessa em casa, e tudo isso vocês encontram aqui no Viveiro Porto Amazonas. Uma planta de grande porte, o vaso, a mistura, vocês têm todo esse material aqui. E inclusive a manutenção, se vocês precisarem, vocês podem entrar no site ou então vocês ligam para a VPA, que é o telefone 3256-1594. E alguém dos nossos técnicos vão informar como deve ser feita a manutenção. Super Dicas, construção dinâmica na TV. E nesse quadro Super Dicas, o que a Cidade do Aço vai mostrar aí para o nosso amigo Teles Construtor? Hoje vamos demonstrar como é que é feito o ancoramento, a emenda das vigas numa caixaria, num simulador como nós temos aqui. Então nós vamos demonstrar como que se emenda uma viga na outra e é colocada dentro da caixaria. E depois também na continuação já vamos mostrar como é que se amarra o pilar. Ó, então não saia daí, nós vamos pedir o breve intervalo de comerciais da Cidade do Aço e após
nós. O Zé aqui explicando junto com o senhor Gercindo. Seu Gercindo, como montar essa caixaria. Já voltamos. Ferro e aço da Belgo ArcelorMittal você encontra na Cidade do Aço. Agora vamos demonstrar como é que se coloca as vigas dentro da caixaria. Para que essas tabuinhas, seu Gercindo? Tabuinha aqui é simplesmente para fazer o calçamento aqui das vigas. Você coloca de acordo com o tamanho da viga, apesar de que aqui é só uma maquete, mas aqui você vai ver que as tábuas são colocadas de acordo com o tamanho da viga para recebê-la, para que essa viga seja assentada aqui em cima. Depois dela assentada aqui em cima, a gente vai colocar as vigas aqui, isso para fazer a ancoragem. Isso numa obra, num comprimento maior de viga, numa caixaria de um comprimento maior, é feito da mesma forma. É isso? Simplesmente. Isso aqui é só para fazer uma demonstração. É só uma maquete. Você vai pegar aqui a viga aqui. Engata aqui. Aqui você fez o engaçaiamento da viga. Em seguida, você tira esses calços, tira de um lado de cá primeiro. Aí você desce o teu vigamento. Você descer o vigamento, você vai fazer o quê? Vai vir a parte de pilares. Você vai pegar os pilares nessas alturas. O arranque já vai estar no vigamento, você só vai encaixar aqui. Você encaixou. Encaixou, amarrou. Está liberado o serviço. Então aqui a gente fez o processo que tinha que ser feito, vigamento baixado, pilares colocados, agora só resta cair o concreto. Então é isso aí, se precisar concreto, não esquece também do nosso patrocinador, a Azul Concretos. Então aqui foi uma simulação para que o pessoal, o povo em casa aprenda, quem é da construção civil já tem noção disso, ou se passou despercebido alguma coisa, aprenderam mais aqui com a construção dinâmica da TV e com essas super dicas da Cidade do Aço. Mas para tanto precisa projeto, né? Isso mesmo, é uma obra, sempre exige um projeto, um engenheiro, um calculista, não é simplesmente chegar e fazer. Tudo isso depende de uma medida, de uma bitola de aço específica, a melhor forma de ser feito. Esses pilares, a Cidade do Aço, além de fornecer tudo o ferro que você precisa, a malha, também fornece essas armaduras, né? Sim, temos o ferro armado também, que agora nós estamos executando projetos. Para quem quiser fazer um orçamento, é só entrar em contato também. Podemos entregar o ferro todo armado. Então tá aí, Cidade do Aço facilitando a sua vida na construção civil. E aqui você encontra mão de obra especializada, técnica, produto de primeira linha, Belgo ArcelorMittal. Para o pessoal ainda que não conhece a Cidade do Aço, qual o telefone e endereço? Estamos na rua Francisco Derosso, 494, e o telefone é 3275-3738. Traga o seu projeto e venha para cá. Com certeza você irá ficar muito satisfeito. E agora, para encerrarmos o programa, nós estamos aqui no estacionamento das lojas Nichelle. Por sinal, são quase 250 vagas, né, Valdir? Exatamente isso, Renut. E aqui no estacionamento você vai encontrar produtos de qualidade com preços incrivelmente baixos, ou seja, a ponta de estoque da Nichelle. Aqui o cliente com certeza vai encontrar uma ponta que vai atender a necessidade para pequenos ambientes, vai colocar, sempre vai ter uma pontinha aqui que vai agradar o cliente. Agora na Nichelle, você vindo na loja, essa loja grande, enorme, que você vai encontrar os melhores produtos e os melhores preços, tem novidade também. Novidade referente aos pagamentos, não é mesmo? Alguns cartões, principalmente o cartão da Caixa, Hipercard, pode parcelar em 12 vezes ou até 48 com o cartão da Caixa, com jurinho super baixo. Então, se você pretende construir ou está reformando ou pretende reformar a sua casa, tem que vir na Nichelle. São duas lojas atualmente. Vamos agradecer a sua audiência. Semana que vem nós vamos voltar na Nichelle, nós vamos mostrar um novo showroom e muito mais dicas da construção civil para você. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez o Televendas da Nichelle. 3378-7878. Ligue para cá. Até lá então, pessoal.
pessoal. Obrigado. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção.